A historia comeca tempo difícil para Ana, uma mulher de Coracao partido, casada com Elcana, homem justo que amava profundamente sua esposa. Porém, Ana carregava fardo pesado, ela não conseguia ter filhos. Naquele tempo, ser estéril era visto como uma grande vergonha, e isso lhe causava dor e humilhação constantes, especialmente porque a segunda esposa de Elcana, Penina, tinha muitos filhos e frequentemente a provocava. As palavras e atitudes de Penina eram como flechas cravadas no coração de Ana, que já se sentia insuficiente. Elcana fazia o possível para confortá-la, e de seus gestos de amor, dava a ela por cao dobrada das ofertas sacrificiais. Mas a dor de Ana não podia ser aliviada por presentes ou palavras, ela desejava intensamente filho. A angústia parecia aumentar a cada dia, tornando-se insuportável. Durante uma das viagens anuais de Elcana e sua família ao tabernáculo em Siló, onde ofereciam sacrifícios ao Senhor, Ana tomou uma decisão ousada. Em vez de se entregar à tristeza, ela resolveu buscar a Deus de todo o coração. No tabernáculo, Ana se prostrou em oração. Suas palavras não eram audíveis, mas seus lábios se moviam incessantemente, e as lágrimas corriam por seu rosto. Em sua súplica, Ana abriu seu coração diante de Deus e fez uma promessa solene. O Senhor dos exércitos, se olares para a aflicao de tua serva e te lembrares de mim, e me der su filho, e o dedicarei a ti por todos os dias de sua vida, e nenhuma navala passará sobre a cabeça dele. Ana estava disposta a entregar o que mais desejava para o serviço de Deus. Essa era uma oração de entrega total, uma oração feita com a alma. Enquanto Ana orava em silêncio, o sacerdote Eli a observava de longe. Ele viu seus lábios se movendo, mas não ouviu nenhuma palavra. Para Eli, parecia que Ana estava embriagada, e ele a repreendeu. Até quando ficarás embriagada? Livra-te do vinho. Ana, contudo, não se deixou intimidar. Com lágrimas ainda nos olhos, ela respondeu com respeito. Não, meu senhor. Sou uma mulher de espírito atribulado. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estou derramando a minha alma diante do Senhor. Eli, percebendo a sinceridade e a dor de Ana, mudou de postura e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediste a ele. Ana saiu do tabernáculo como coração mais leve. Sua fé havia sido renovada, pois acreditava que Deus havia ouvido seu clamor. Ela voltou para casa com Elcana, e nos meses seguintes, uma nova esperança começou a crescer em seu coração. Deus não se esqueceu de Ana. Seu ventre, outrora estéril, foi abençoado, e ela concebeu filho. Quando o menino nasceu, Ana o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus, pois ela sabia que ele era uma resposta direta de Deus a sua oração sincera e cheia de fé. Imagine a alegria de Ana ao segurar Samuel nos braços, o filho pelo qual tanto chorou e orou. Foi momento de gratidão, uma prova viva de que Deus realmente ouve as orações daqueles que o buscam de todo o coração. Ana não se esqueceu de sua promessa ao Senhor. Durante os primeiros anos de Samuel, ela cuidou dele com zelo e carinho. Cada sorriso,
cada passo e cada palavra do menino era moeme testemunho do poder de Deus e da fidelidade de Ana ao seu voto. Quando Samuel estava desmamado, Ana, como o coração apertado, preparou-se para levá-lo ao tabernáculo, onde o deixaria sob os cuidados de Eli. Não foi uma decisão fácil, mas Ana sabia que estava cumprindo sua promessa e confiando que Deus cuidaria de Samuel. Quando chegou ao tabernáculo, Ana apresentou Samuel a Eli, dizendo: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petica o que ele fiz. Por isso, eu também mo entrego ao Senhor, por todos os dias de sua vida, será consagrado ao Senhor. Ana então deixou Samuel sob os cuidados de Eli. Samuel, ainda menino, comecava ali sua jornada de serviço a Deus. Apesar da separação dolorosa, Ana voltava para casa com paz em seu coração, sabendo que Samuel estava seguro nas mãos de Deus. Ela continuava a visitá-lo anualmente, sempre levando roupas novas feitas por suas próprias mãos. Era uma noite tranquila no tabernáculo em Siló. As chamas da lâmpada de Deus ainda ardiam, lançando uma luz suave sobre o ambiente sagrado, enquanto todos descansavam. Samuel, ainda jovem, dormia perto da arca da aliança, como era de seu costume. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo ocasional som do vento ou pelo estalar distante de alguma madeira. De repente, em meio ao silêncio da noite, uma voz clara rompeu a escuridão. Samuel. Samuel. Samuel se levantou rapidamente. A voz parecia tão próxima e familiar que ele acreditou ser Eli, o idoso sacerdote que o criara desde pequeno. Sem hesitar, Samuel correu até Eli, ainda sonolento em seu leito, e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Eli, no entanto, olhou para Samuel com surpresa e respondeu: Não te chamei, volta a deitar-te. Samuel, ainda confuso, voltou ao seu lugar e deitou-se novamente, tentando entender o que acontecerá. A noite voltou a se aquietar, e Samuel comecou a adormecer mais uma vez. Pouco tempo depois, a mesma voz se fez ouvir novamente. Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou rapidamente, certo de que Eli o chamara. Correu até ele e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Dessa vez, Eli ficou intrigado, mas ainda sem entender o que estava acontecendo, ele simplesmente repetiu: Não te chamei, meu filho, volta a deitar-te. Obediente, Samuel voltou para sua cama, mas agora seu coração estava agitado. Que me estaria o chamando naquela noite? Mais uma vez, enquanto o jovem tentava adormecer, a mesma voz o chamou pela terceira vez. Samuel. Samuel se levantou imediatamente e correu até Eli pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Eis-me aqui, pois me chamaste. Neste momento, Eli comecou a perceber que algo divino estava ocorrendo. Sua experiência como sacerdote o fez entender que era o próprio Senhor que me estava chamando o jovem Samuel. Como um olhar mais sério e paternal, Eli disse: Vai, deita-te, e se te chamar novamente, dirás: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Samuel acenou com a cabeça, ainda pouco incerto, mas decidido a fazer exatamente como Eli o instruíra. Ele voltou para seu lugar, deitou-se e aguardou em silêncio, como o coração batendo mais rápido do que nunca. Então, pela quarta vez, a voz ecoou no tabernáculo, desta vez com mais clareza e solenidade. Samuel. Samuel. Com coragem e reverência, Samuel respondeu: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Naquele momento, a presença de Deus encheu o ambiente. O Senhor comecou a falar com Samuel, revelando-lhe uma mensagem séria e importante sobre o futuro de Israel e o julgamento que estava para vir sobre a casa de Eli, devido às transgressões de seus filhos, Hofni e Finéias, que desonraram o sacerdócio de forma grave.
Samuel ouviu atentamente, sentindo a responsabilidade e o peso de receber uma palavra tão séria de Deus. Ao amanecer, Samuel estava aflito. Ele sabia que ele perguntaria sobre o que o Senhor havia lhe dito, e a mensagem era dura. Como poderia, ele, o homem jovem que respeitava tanto ele, contar sobre o julgamento de Deus? E assim foi. Quando ele o encontrou pela manhã, percebeu o semblante sério de Samuel e perguntou: Meu filho, o que foi que o Senhor te disse? Não escondas nada de mim. Que Deus te faça assim me ainda paie, se me esconderes algo de tudo o que te falou. Com lágrimas no solos e a voz hesitante, Samuel relatou toda a visão que recebera do Senhor. Ele ouviu tudo em silêncio, e em um gesto de aceitacao e humildade, disse: Ele é o Senhor, faca o que lhe parecer. A partir desse dia, Samuel comecou a ser reconhecido em Israel como o profeta do Senhor. A voz de Deus não era mais rara, pois ele agora falava por meio de Samuel. O jovem crescia em sabedoria e influência, e sua palavra nunca falava. O Senhor estava com Samuel, e toda Anacao sabia que Deus havia levantado o novo líder, o verdadeiro profeta em Israel. A noite estava silenciosa, envolta por manto de reverência no tabernáculo de Silo, quando Deus decidiu falar mais uma vez com Samuel. Desta vez, a mensagem era carregada de peso sombrio. A voz de Deus, firme e solene, revelou ao jovem profeta algo que ele jamais esperaria ouvir, julgamento iminente sobre a casa de Eli. Hofni e Fineias, os filhos de Eli, eram sacerdotes, mas abusavam de sua posição sagrada. Eles desrespeitavam as ofertas e sacrifícios do povo, tomando para si o melhor das carnes antes mesmo de serem oferecidas ao Senhor. Além disso, praticavam imoralidades no próprio tabernáculo, desonrando o nome de Deus de maneira pública e descarada. Enquanto Deus falava, Samuel sentia o peso das palavras. Deus declarou que a maldade dos filhos de Eli não poderia mais ser tolerada e que, devido à negligência de Eli em discipliná-los, sua casa seria julgada de maneira definitiva. O Senhor afirmou que nenhum sacrifício ou oferta poderia expiar os pecados cometidos, pois o mal já havia se arraigado profundamente. Samuel, ainda o jovem, ficou profundamente perturbado. O que ele ouvira não era apenas o julgamento, mas o decreto severo e irrevogável contra Eli, que o havia criado e guiado. Por mais que os filhos de Eli fossem notoriamente corruptos, Eli sempre fora uma figura paternal para Samuel. Como poderia ele, o jovem aprendiz, ser o portador de uma mensagem tão sombria para o homem que o amparara desde a infância? O amanecer trouxe a luz do sol, mas o coração de Samuel continuava escuro e pesado. Ele sabia que ele esperaria uma palavra da parte do Senhor, pois o velo sacerdote confiava em Samuel. E assim foi. Eli se aproximou de Samuel, seus olhos marcados pelos anos de serviço e sabedoria, mas também pela preocupação. Eli, como tom de voz sério e ao mesmo tempo gentil, perguntou: Meu filho, o que foi que o Senhor te disse? Não escondas nada de mim. Que Deus te faça assim me ainda paie, se me esconderes algo de tudo o que te falou. Samuel respirou fundo, sentindo atenção em cada palavra. Ele sabia que não poderia esconder a verdade de Eli, por mais dolorosa que fosse. Como o coração batendo acelerado, Samuel comecou a relatar fielmente tudo o que Deus lhe dissera durante a noite, o julgamento que estava por vir sobre Hofni, Fineias e sobre a casa de Eli. Samuel não deixou de mencionar nenhum detalhe, por mais difícil que fosse. Eli ouviu em silêncio, sua face endurecida pelo que já parecia esperar. Seus olhos estavam marejados, mas não havia surpresa em seu semblante. Ele reconhecia sua fala em não disciplinar adequadamente seus filhos, permitindo que o pecado crescesse sem controle. Com uma resignação quase solene, ele aceitou o veredito de Deus. Ele é o Senhor, faça o que lhe parecer. Essa aceitação demonstrava uma rendição ao julgamento divino, uma consciência de que Deus era justo em todas as suas decisões. O velo sacerdote sabia que, a pesar de dolorosa, a palavra do Senhor era sempre verdadeira e reta.
Não muito tempo depois, as palavras proféticas de Samuel começaram a se cumprir de maneira trágica. Os filisteus, inimigos constantes de Israel, entraram em guerra contra o povo de Deus. Durante a batalha, Hofni e Fineias foram mortos no campo de batalha, e a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, foi capturada pelos filisteus. A notícia chegou a Siló, e Eli, ao ouvir que seus filhos haviam morrido e que a arca fora levada, caiu de sua cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Assim se concretizou o julgamento que Deus havia proferido. O cumprimento do julgamento contra a casa de Eli impactou profundamente o povo de Israel. Foi lembrete solene da santidade de Deus e de sua intolerância ao pecado, especialmente entre aqueles que serviam como seus representantes. Porém, ao mesmo tempo, o cumprimento dessa profecia fortaleceu a confiança do povo em Samuel. Eles viram que Deus estava com ele e que suas palavras eram de fato dignas de credibilidade. Samuel não era mais apenas o jovem que ouvira a voz de Deus, mas agora era reconhecido como o verdadeiro profeta em Israel, guiando o povo com justiça e reverência ao Senhor. Esse evento marcante não apenas definiu o papel de Samuel como profeta, mas também moldou seu caráter e seu senso de responsabilidade diante de Deus. Ele compreendeu, desde cedo, o peso de ser o porta-voz divino. Embora a mensagem fosse difícil, Samuel demonstrou obediência e fidelidade ao Senhor, tornando-se o líder que Israel tanto precisava naquele tempo de transição. Era o período de tensão e medo em Israel. Os filisteus, inimigos astutos e feroces, haviam se tornado uma ameaça constante. Eles eram o povo guerreiro, bem armados e estrategicamente astutos, atacando repetidamente as cidades e aldeias israelitas. O povo de Israel, desanimado e confuso, buscava desesperadamente uma liderança forte para enfrentá-los. Como caos espalhando, o povo recorreu a Samuel, o profeta que já havia se mostrado o líder capaz e fiel. Samuel sabia que a batalha contra os filisteus não era apenas militar, mas também espiritual. Ele percebeu que o coração de Israel estava longe de Deus, dividido entre a adoração ao Senhor e a atração por deuses pagos. Assim, antes de pensar em qualquer plano de guerra, Samuel convocou todo o povo ao arrependimento. Em Mispa, uma cidade estratégica de Israel, Samuel reuniu o povo e os chamou a jejuar e confessar seus pecados diante de Deus. Ele sabia que sema protecao e avencao do Senhor, nenhuma estratégia militar seria suficiente para vencer o inimigo. Samuel disse: Se com todo o vosso coração voltardes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranos e astarotes, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servioso a ele, e ele vos librará das mãos dos filisteus. O povo, tocado pelas palavras do profeta, comecou a jejuar e confessar suas transgressões. Muitos choravam enquanto clamavam por perdão, reconhecendo que haviam se afastado do Deus verdadeiro. No entanto, os filisteus não ficaram alheios à reunião em Mispa. Ao saberem que o povo de Israel estava se concentrando ali, decidiram aproveitar a oportunidade para o ataque surpresa. Assim, o exército filisteu avancou rapidamente em direção a Mispa, esperando pegar Israel desprevenido e enfraquecido pelo jejum e pela oração. Quando os israelitas avistaram o exército filisteu se aproximando, o medo tomou conta deles. Eles correram até Samuel, clamando desesperadamente: Não ceses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos salve das mãos dos filisteus. Samuel permaneceu calmo diante do pânico do povo. Ele sabia que a vitória viria, não pela força do exército de Israel, mas pelo poder de Deus. Então, em ato de fé e obediência, Samuel pegou o cordeiro recém-nascido e o ofereceu em holocausto ao Senhor, clamando pela ajuda divina enquanto o sacrifício subia em fumaça. Enquanto Samuel ainda oferecia o sacrifício, algo extraordinário começou a acontecer. O trovão ensurdecedor, acompanhado por relâmpagos e ventos violentos, surgiu repentinamente sobre o acampamento dos filisteus. Os guerreiros filisteus ficaram aterrorizados e completamente desorientados. O som trovejante era tão intenso que eles mal podiam se ouvir, e muitos pensaram que era o presagio de destruição iminente.
A confusao se espalou rapidamente entre suas fileiras, e seus coracos encheram de medo, ao ponto de não conseguirem organizar uma defesa adequada. Enquanto os filisteus estavam em completo caos, Samuel ordenou que os homens de Israel avancassem. Com coragem renovada, os israelitas correrão para o campo de batalha e derrotaram os filisteus de forma decisiva. A intervenção de Deus foi tão clara que o povo sabia que essa vitória era obra divina, não apenas o resultado de suas próprias forcas. Após a vitória esmagadora, Samuel fez algo que se tornaria marco na memória de Israel. Ele pegou uma grande pedra e a ergueu no local da batalha, entre Mispa e Senador. Como o povo reunido ao seu redor, ele declarou: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele chamou aquela pedra de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Para Samuel, essa pedra não era apenas símbolo de vitória, mas lembrete da fidelidade de Deus em meio à adversidade. Era chamado para que Israel sempre se lembrase que, independentemente das circunstâncias, Deus estava disposto a intervir e proteger seu povo quando este se voltasse para ele de todo o coração. A vitória Ebenezer foi ponto de virada na história de Israel. Por muitos anos, os filisteus foram contidos, e o povo viveu em paz sob a liderança de Samuel. O nome Ebenezer se tornou símbolo de esperança, lembrando aos israelitas que Deus não apenas vê suas lutas, mas também luta por eles quando o buscam com sinceridade e arrependimento. A vida de Samuel continuava a impactar profundamente a nação de Israel. Após a vitória sobre os filisteus em Ebenezer, ele se tornara uma figura de respeito e reverência entre o povo. Embora tivesse sido reconhecido inicialmente como profeta, o papel de Samuel evoluiu, tornando o último dos mais significativos juízes de Israel. Ele não era apenas líder espiritual, mas também guia político e social, responsável por trazer ordem e justiça em uma época de transicao e incertezas. A escola de Samuel como juiz não foi acontecimento repentino, mas sim desdobramento natural de sua influência crescente e de sua devoção a Deus. Desde jovem, Samuel havia demonstrado compromisso inabalável com a lei do Senhor. Sua vida era marcada pela oração constante, pela obediência às instruções divinas e pelo celo em manter a integridade do povo diante de Deus. Como passar 2 anos, o povo de Israel comenzó a buscar Samuel cada vez mais, não apenas para resolver questões espirituais, mas também para resolver disputas e conflitos que surgían entre tribos e famílias. Samuel, reconhecendo a seriedade de seu papel, aceitou o chamado para ser o juiz de toda a nação, conduzindo Israel com justiça e sabedoria. Diferentemente de muitos juízes anteriores, Samuel não permaneceu em único local. Ele acreditava que, para liderar Israel de forma eficaz, precisava estar próximo do povo, ouvir suas necessidades e ver suas lutas de perto. Por isso, ele se tornou juiz itinerante, percorrendo as principais cidades e vilas de Israel. Com frequência, Samuel viajava de sua casa em Ramá para lugares como Betel, Gilgal e Mispa, estabelecendo ali tribunais temporários, onde julgava as disputas e oferecia orientação espiritual. En cada cidade que visitava, Samuel se sentava em local aberto, geralmente à sombra de uma árvore, e o povo se reunia ao seu redor. Homens e mulheres traziam suas questões, desde disputas de teres até problemas familiares, e Samuel ouvia atentamente, como uma expressão serena e cheia de compreensão. Ele sabia que cada decisão não era apenas veredicto, mas uma oportunidade de ensinar o povo a viver de acordo com a lei de Deus. Além de ser juiz justo, Samuel era também mestre da lei divina. Ele dedicava tempo para explicar os mandamentos de Deus ao povo, reforçando a importância de viver de forma reta e de honrar o pacto como Senhor. Samuel lembrava aos israelitas da aliança feita com Deus, enfatizando que a obediência a ele traria bem caos, enquanto a desobediência resultaria em juízo. Suas palavras eram firmes, mas sempre carregadas de amor e profundo desejo de ver o povo prosperar na presença de Deus. Ele também tinha talento especial para ensinar de maneira prática. Por exemplo, quando falava sobre a justiça, Samuel não apenas recitava a lei, mas ilustrava como a justiça deveria ser vivida no dia a dia.
Ele usaba historias e exemplos do cotidiano, tornando a mensagem de Deus acessível e compreensível para todos, desde o maíz jovem até o maíz idoso. Embora Samuel fosse compassivo, ele não hesitava em corrigir o povo quando via que se desviava do caminho de Deus. Ele sabia que o pecado era a raiz de muitos problemas em Israel e não podia ser tolerado. Quando encontrava idolatria ou injustiça, Samuel chamava ao povo ao arrependimento, lembrando-os da santidade de Deus e das consequências do pecado. Certa vez, ao chegar a Gilgal, Samuel encontrou o povo começando a adorar deuses estrangeiros novamente. Ele não hesitou em convocar uma grande assembleia, onde repreendeu o povo de forma direta, mas também chamou todos ao arrependimento. Sob a liderança de Samuel, os israelitas frequentemente se reuniam para renovar sua aliança com Deus, demonstrando seu arrependimento através de jejuns, sacrifícios e orações sinceras. O segredo do sucesso de Samuel como juiz era sua vida de oração e consagração. Desde jovem, ele aprenderá a buscar a fez de Deus antes de tomar qualquer decisão. Quando não estava julgando o povo ou viajando, Samuel dedicava longas horas a intercessão, clamando pela proteção e pelo favor de Deus sobre Israel. Ele sabia que seu papel como juiz não era apenas um cargo, mas um chamado divino para liderar o povo de acordo com a vontade de Deus. Samuel também continuou a oferecer sacrifícios regulares ao Senhor, não apenas em momentos de crise, mas como parte de sua devoção contínua. Sua vida de integridade e obediência se tornava um exemplo vivo para o povo, mostrando-lhes como viver de forma reta diante de Deus. Samuel liderou Israel em um tempo de transição, desde o período dos juízes até o início da monarquia. Ele foi o último juiz de uma era e o primeiro profeta reconhecido de uma nova fase na história de Israel. Sob sua liderança, o povo experimentou tempos de paz, prosperidade e, acima de tudo, retorno ao temor e à obediência a Deus. Os anos haviam se passado, e Samuel já era homem idoso, com cabelos grisalos e passos mais lentos. A pesar de sua idade avançada, ele ainda era respeitado como o líder espiritual de Israel. No entanto, Samuel sabia que precisava de alguém para sucedê-lo como juiz, e por isso nomeou seus dois filhos, Joel e Abias, para julgarem o povo na cidade de Berseba. Infelizmente, os filhos de Samuel não seguirão o exemplo de seu pai. Ao contrário de Samuel, que sempre fora justo e íntegro, Joel e Abias se deixaram corromper pelo desejo de riquezas e poder. Eles aceitavam subornos, julgavam injustamente e exploravam o povo, comprometendo a integridade do cargo de juiz. A corrupção deles não passou despercebida, e a insatisfação entre os israelitas cresceu rapidamente. O povo de Israel, frustrado com a situação, decidiu que precisava de uma nova forma de liderança. Eles não queriam mais confiar em juízes que poderiam ser corruptos ou injustos. Por isso, representantes das tribos se reuniram e foram até Ramá, onde Samuel residia, para expressar seu desejo. Ao chegar diante de Samuel, os anciãos de Israel foram diretos. Eis que já estás velo, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constituí-nos, pois, rei para que nos julgue, como o tem todas as nações. As palavras atingiram Samuel como uma faca. Ele sempre acreditou que Israel deveria ser guiado diretamente por Deus, sem a necessidade de rei humano. Ele sabia que o pedido por rei era mais do que uma questão de liderança política, era sinal de que o povo estava rejeitando a liderança divina. Sentindo-se pessoalmente rejeitado, Samuel buscou consolo em Deus, derramando seu coração em oração e pedindo orientação. Deus, com sua voz calma e firme, respondeu a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus sabia que o desejo de Israel por rei era uma tentativa de imitar as nações ao seu redor, uma busca por segurança humana ao invés de uma confiança total em Deus. No entanto, ele permitiu que o pedido fosse atendido, como uma lição que o povo teria que aprender por conta própria. Deus instruiu Samuel a avisar o povo sobre as consequências de ter rei, para que soubessem exatamente o que estavam pedindo. Samuel então convocou uma grande assembleia e, como semblante sério, dirigiu-se ao povo de Israel.
Sua voz era firme, más carregada de preocupacao, en cuanto explicaba o que significaría ter rei gobernando sobre eles. Este será o modo de gobernar do rei que houver de reinar sobre vos, ele tomará os vosos filos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, e correrá o adiante dos seus carros. Nomeará para si capitais de 1000 e capitais de 50, e fará com que labremos seus campos e colama suas meses, e fabriquel mas suas armas de guerra. Samuel continuou, descrevendo como o rei tomaría suas filas como perfumistas e cocineiras, suas teres, vinas e oliveiras para si mesmo, e como exigiría décimo de suas coleitas e rebanos. Ele advertiu que o povo acabaría se tornando servos do rei, quando clamase ao Senhor por alivio, Deus não os ouviria debido à escola que haviam feito. A pesar do aviso claro de Samuel, o povo manteve sua posicao. Eles gritaram em unísono. Não. Haverá rei sobre nós. Queremos ser como as outras nações. Queremos que rei nos governe, que saia adiante de nós e conduza nossas batalhas. O desejo de Israel era claro, querían líder visível, alguém que pudesse ser visto como símbolo de poder e unidade. Samuel, vendo a determinação do povo, ficou profundamente entristecido, mas sabia que precisava obedecer à vontade de Deus. Ele retornou a Deus em Moracao, e Deus confirmou. Ouve a voz do povo e constituí su rei. Embora o povo estivesse determinado, o processo de escolher rei não seria imediato. Samuel continuou a orar, buscando a direcao de Deus para encontrar o homem certo para governar Israel. Eventualmente, Deus guiou Samuel até Saúl, jovem benjamita alto e imponente, escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Saúl, de inicio humilde, seria ungido por Samuel como o novo líder, marcando oficialmente a transição de Israel de uma teocracia para uma monarquia. O pedido de Israel por rei foi momento de profunda mudança na história do povo de Deus. Samuel, mesmo diante de sua tristeza pessoal, mostrou obediência e lealdade a Deus, agindo como verdadeiro mediador entre Deus e o povo. Ele sabia que o povo aprenderia, talvez da maneira mais difícil, o custo de sua escola. Mas Samuel, como sempre, permaneceu fiel a sua missão, pronto para servir ao Senhor, mesmo em tempos de rejeição e incerteza. Era dia comum nas colinas de Benjamim, quando jovem alto e imponente chamado Saúl saía em busca das jumentas perdidas de seu país, Quis. Ele não sabia, mas aquele dia aparentemente rotineiro se tornaria o início de uma nova fase em sua vida e na história de Israel. Saúl, acompanhado de servo fiel, já havia procurado os animais perdidos por toda parte, mas sem sucesso. Depois de muitos dias de busca infrutífera, o servo sugeriu. Nesta cidade há homem de Deus, vidente respeitado, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. O servo estava se referindo a Samuel, o profeta e juiz de Israel, cuja reputação de homem justo e de profunda sabedoria espiritual era conhecida por todos. Saúl, hesitante no inicio, concordou em ir até Samuel para pedir sua orientação. O que Saúl não sabia é que Deus já havia preparado tudo. Na noite anterior, Deus havia falado a Samuel, dizendo: Amana, a esta mesma hora, enviar-te-ei homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois olhei para o sofrimento do meu povo e ouvi o seu clamor. Assim, quando Saúl e seu servo chegaram à cidade, Samuel já estava esperando por ele. O profeta recebeu Saúl calorosamente e, antes mesmo que Saúl pudesse explicar sua busca pelas jumentas perdidas, Samuel o surpreendeu ao dizer: As jumentas que se perderão já foram encontradas. Mas há algo mais importante a respeito de tua vinda hoje, esto a quem todo o desejo de Israel está voltado. Saúl, surpreso e confuso, respondeu humildemente: Não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, então, me falas assim? Samuel, no entanto, sabia que a escola de Deus não dependia de posição social ou status. Deus escolhera Saúl por sua própria vontade, e Samuel estava ali para cumprir essa missão. Samuel levou Saúl a banquete preparado especialmente para ele.
Durante a refeicao, Saúl foi tratado com honra, ocupando o lugar de destaque à mesa. Samuel deu a Saúl a melhor porcao da refeicao, sinal de que ele seria o escolhido para liderar Israel. A cada momento, Saúl sentia mais o peso da ocasião, ainda tentando entender por que ele, simples benjamita, estava sendo tratado como alguém tão especial. Após o banquete, Samuel levou Saúl para o terraco da casa, onde conversaram longamente durante a noite. Samuel falou sobre os desafios que viriam e sobre a responsabilidade de ser o líder do povo de Deus. Samuel também preparou Saúl espiritualmente, explicando a importância de sua missão e a necessidade de total dependência de Deus. Ao romper do dia, Samuel disse a Saúl: Levanta-te, pois quero despedir-te. Eles caminaram juntos até a saída da cidade, e ali Samuel pediu que o servo de Saúl fosse adiante. Quando estava sós, Samuel tirou o frasco de óleo e, em momento de solenidade e profunda reverência, derramou-o sobre a cabeça de Saúl. O óleo escorreu pela testa e pela barba de Saúl, símbolo visível de sua consagração ao serviço de Deus. Enquanto o ungía, Samuel declarou: O Senhor te ungiu como príncipe sobre a sua herança. Tu librarás o povo das mãos dos inimigos ao redor, pois esta é a vontade de Deus para ti. O ato de uncao foi mais do que o simples ritual, era o ato simbólico e espiritual que marcava o início da nova era em Israel. O óleo representava o Espírito Santo, que estaria sobre Saúl para capacitar e guiar seu reinado. A partir daquele momento, Saúl não era mais apenas o jovem pastor de jumentas, ele se tornava o primeiro rei de Israel, escolhido diretamente por Deus. Para confirmar a uncao, Samuel disse a Saúl que ele veria 3 saínas ao longo de seu caminho de volta para casa, saínas que garantiriam a Saúl que tudo aquilo não era o sono, mas uma realidade divina. Os saínas incluíam encontros com homens que falariam sobre as jumentas encontradas, homens carregando pães e grupo de profetas que o encontrariam. Levando Saúl a ser tomado pelo Espírito de Deus e profetizar junto com eles. Conforme Saúl seguia seu caminho de volta, todos os saínas se cumpriram exatamente como Samuel dissera. Quando o Espírito de Deus se apoderou de Saúl e ele começou a profetizar, aqueles que o conheciam ficaram surpresos e perguntavam uns aos outros: Por acaso Saúl também está entre os profetas? Essa experiência não apenas confirmou a uncao de Saúl, mas também foi o sinal de que Deus estava verdadeiramente com ele. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo de Israel em Mispa para oficialmente apresentar o novo rei escolhido por Deus. A cerimônia foi marcada por expectativa e curiosidade. Samuel lembrou o povo do que significava ter o rei e das responsabilidades que viriam com essa nova forma de governo. Então, em ato solene, Saúl foi oficialmente proclamado como o rei de Israel. Quando Saúl foi apresentado, sua figura imponente impressionou o povo. Ele era mais alto que todos os outros, e sua presença inspirava confiança. A multidão gritou: Viva o rei! Samuel, ainda como profeta, continuaria a orientar Saúl em seus primeiros passos como líder, enquanto o povo experimentava as mudanças que viriam com a transição para a monarquia. A uncao de Saúl como rei marcou o início de uma nova era em Israel, uma era de monarquia que traria desafios e mudanças profundas. Saúl começou sua jornada como bencao de Deus e como orientacao de Samuel, o profeta que sempre foi fiel em conduzir o povo segundo a vontade divina. Essa história é lembrete poderoso de como Deus escolhe líderes de maneiras inesperadas, capacitando-os para cumprir seus propósitos. A jornada de Saúl como rei começou com esperança e forca, mas não demorou muito para que sua obediência a Deus fosse posta à prova. Embora fosse fisicamente imponente e inicialmente guiado pelo Espírito de Deus, Saúl começou a tomar decisões que se distanciavam das ordens divinas, seguindo seus próprios desejos e interesses políticos. Essa desobediência, como veremos, culminaria em dos confrontos mais tensos e tristes da história de Israel, quando Samuel, o profeta que ungiu Saúl, seria enviado para anunciar o fim de sua dinastia. O primeiro grande ato de desobediência de Saúl ocorreu quando Israel estava em guerra com os filisteus.
Impaciente e presionado pelo medo de perder o apoio do povo, Saúl decidiu oferecer ele mesmo o sacrifício, uma tarefa que era reservada exclusivamente ao sacerdote. Samuel chegou logo após o sacrifício ser realizado e ficou indignado com a impaciência e a falta de reverência de Saúl para com as instruções de Deus. Samuel declarou que essa desobediência causaria grandes problemas para o reino de Saúl, mas o verdadeiro ponto de ruptura viria mais tarde, em uma missão muito mais séria. Deus, a través de Samuel, ordenou a Saúl que enfrentasse os amalequitas, o povo que havia atacado Israel de maneira cobarde durante o éxodo do Egito. A ordem era clara e sem ambiguidade: Saúl deveria destruir completamente os amalequitas, não poupando ninguém, nem mesmo o gado. Essa missão era mais do que uma campana militar, era o ato de justiça divina, uma sentença de Deus contra o povo que persistirá em sua maldade e hostilidade. Saúl partiu para a batalha e conseguiu uma vitória decisiva sobre os amalequitas. No entanto, em vez de obedecer plenamente à ordem de Deus, ele poupou Agag, o rei dos amalequitas, e permitiu que seu exército mantivesse o melhor do gado e das ovelhas, justificando suas ações como a desculpa de que os animais seriam usados como sacrifícios ao Senhor. Essa decisão não apenas violava o mandamento direto de Deus, mas também revelava a disposição de Saúl de comprometer as ordens divinas em troca de ganos políticos e econômicos. Deus, profundamente desapontado com a desobediência de Saúl, revelou a Samuel o que havia ocorrido. Samuel ficou angustiado ao saber do fracasso de Saúl em cumprir a ordem de Deus, passando a noite inteira em Moracao, lamentando o rumo que o reinado de Saúl tomara. Ao amanhecer, Deus instruiu Samuel a confrontar Saúl e a anunciar o veredito divino. Samuel viajou para encontrar Saúl em Gilgal, e ao chegar, foi saudado pelo rei como um tom de comemoração. Bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Samuel, como solos fixos e uma expressão séria, respondeu com uma pergunta carregada de indignação. Que balido de ovelhas é este que ouco e o mugido de bois que escuto? Saúl, aparentemente sem perceber a gravidade da situação, tentou se justificar. Os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, mas o resto destruímos. Samuel, com a voz cheia de autoridade e tristeza, respondeu: Porventura não eras pequeno aos teus próprios olhos quando foste feito chefe das tribos de Israel? O Senhor te ungiu como rei, mas por que não obedeceste a voz do Senhor? Por que te lancaste sobre o despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? Saúl tentou se justificar mais uma vez, argumentando que suas intenções eram boas e que ele queria honrar a Deus como sacrifícios. Mas Samuel não se deixou enganar pelas desculpas de Saúl. Ele proclamou uma das mensagens mais impactantes da Bíblia. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebeldia é como o pecado de feiticaria, e a obstinação é como a idolatria. Com uma voz solene, Samuel então proferiu a sentença que mudaria para sempre o curso da história de Israel. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Essas palavras foram como uma espada cravada no coração de Saúl. Ele implorou a Samuel por perdão, admitindo seu pecado e suplicando para que Samuel voltasse com ele e o honrasse diante do povo. Mas Samuel estava firme, sabendo que a sentença de Deus era irrevogável. O Senhor já havia escolhido o novo rei, o homem segundo o seu coração, que seria fiel a suas ordens. Antes de partir, Samuel chamou a Agag, o rei amalequita, e em um ato de justiça divina, executou a sentença que Saúl havia falado em cumprir. Samuel, com tristeza e firmeza, declarou que a espada que Agag tanto usara para causar sofrimento agora seria usada contra ele, demonstrando que a justiça de Deus não seria comprometida. Após esse confronto, Samuel voltou para Ramá, e nunca mais viu Saúl até o dia de sua morte. O profeta estava profundamente triste pelo fracasso de Saúl, mas sabia que era necessário seguir em frente como plano de Deus para Israel.
O espírito do Senhor se afastou de Saúl, e o rei comecou a ser atormentado por espírito maligno, enquanto o novo escolhido de Deus, Davi, comecaba a ser preparado para assumir o trono. O confronto de Samuel com Saúl e o anúncio do fim de sua dinastia servem como aviso poderoso sobre a importância da obediência total a Deus. O fracasso de Saúl não foi apenas uma questão de estratégia militar, mas reflexo de coração que se distanciava de Deus. Samuel, o profeta fiel, permaneceu como símbolo de obediência inabalável e integridade, enquanto Saúl se tornava exemplo trágico de como a desobediência e a obstinação podem levar à queda de líder. Após o confronto com Saúl e o anúncio do fim de sua dinastia, Samuel estava em profunda tristeza. Ele lamentava o destino de Saúl e o estado de Israel, que agora estava sem líder verdadeiramente fiel a Deus. Mas o Senhor tinha novo plano, novo rei que havia sido escolhido não pela aparência ou pela forca, mas por seu coração. Em uma noite de profunda oração, Deus falou claramente a Samuel. Até quando terás de Saúl, havendo o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de óleo e vai, enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de rei. Samuel, obediente à voz de Deus, partiu para Belém, uma pequena cidade nas colinas de Judá. Apesar de seu coração ainda estar pesado pelo que acontecerá com Saúl, ele seguia em frente como vaso de óleo, símbolo da unção divina, preparado para ungir o novo escolhido. Ele sabia que sua missão era perigosa, pois Saúl ainda era o rei no trono, e se soubesse do que estava acontecendo, poderia buscar vingança. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade ficarão temerosos ao ver Samuel, perguntando se ele vinha em paz. Samuel respondeu: em paz, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Samuel então chamou Jessé e seus filhos para o sacrifício, pois sabia que deles seria o novo rei de Israel. Jessé trouxe seus filhos diante de Samuel, comecando pelo mais belo, Eliabe, jovem alto, forte e de aparência imponente. Assim que Samuel viu Eliabe, ele pensou consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus, que conhece os corações dos homens, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Samuel, surpreso, continuou com a selecao. Abinadab, o segundo filho de Jessé, foi chamado, mas novamente Deus disse que ele não era o escolhido. Jessé então apresentou Samá, mas Samuel ouviu novamente a mesma resposta de Deus. Por os 7 filhos de Jessé passaram diante de Samuel, mas Deus não escolheu nenhum deles. Intrigado e tanto confuso, Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os mocos? Jessé, quase sem dar importância, respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Era Davi, o filho mais novo de Jessé, jovem pastor de ovelhas que passava a maior parte de seu tempo nos campos, cuidando do rebanho. Samuel imediatamente ordenou: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. O mensageiro correu para os campos, onde Davi estava cuidando das ovelhas, tocando sua harpa e cantando louvores ao Senhor sob o céu aberto. Ele foi chamado de repente e voltou rapidamente para casa, sem saber o motivo da convocação. Quando Davi entrou na presença de Samuel, ele estava sujo de poeira e com as roupas simples de pastor. Mas seus olhos brilhavam com uma intensidade única, refletindo a pureza de seu coração e o celo que ele tinha por Deus. O Senhor então falou claramente a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Samuel, tomado por sentimento de reverencia e certeza, pegou o vaso de óleo e, na frente de seus irmãos e de Jessé, derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. O óleo escorria pela testa de Davi, símbolo poderoso da unção de Deus. Naquele momento, o Espírito do Senhor viu poderosamente sobre Davi, marcando-o como o futuro rei de Israel, mesmo que ainda fosse jovem pastor.
A ungir Davi, Samuel sabía que estaba testemunando o inicio de una nova era para Israel, una era que sería marcada por líder segundo o coracao de Deus. Davi era ainda pastor de ovelas, mas sua vida acabara de mudar para sempre. Ele não seria apenas o governante do povo, mas também o homem que levaria o nome de Deus a ser reverenciado em toda a terra. O que tornaba essa escolha tão significativa era o fato de que Deus havia olhado para o coracao de Davi, e não para sua aparência ou posicao. Davi era o jovem que, em meio à solidão dos campos, havia desenvolvido uma profunda intimidade com Deus. Ele não era apenas o guerreiro habilidoso, mas também o adorador apaixonado, o compositor de salmos e o homem que confiava plenamente no Senhor. Enquanto Samuel partia de Belém, ele sabia que havia ungido o rei que traria esperança e renovacao para Israel. No entanto, o caminho de Davi para o trono não seria fácil. Saúl ainda reinava, e o jovem pastor enfrentaria muitos desafios, traico ese batalas antes de finalmente se tornar o rei de todo Israel. Aunque o de Davi não foi apenas o ato simbólico, mas o inicio de uma nova fase no plano de Deus para seu povo. Ela nos lembra que Deus não escolhe pela aparência ou pelo status, mas pelo coracao disposto a obedecer e a confiar en ele. Davi, o pastor de Belém, tornava-se o portador de uma promessa maior, o símbolo da graça de Deus e de seu amor por aqueles que verdadeiramente o buscam. Os anos passaram rapidamente, e Samuel, o profeta que ungiu reis e liderou Israel em tempos de transição, estava agora em seus últimos dias. Ele havia vivido uma longa e intensa jornada, guiada pela obediência a Deus e pelo desejo de ver Israel andando nos caminhos do Senhor. A velhice chegou, e com ela, o tempo de Samuel descansar de seu trabalho árduo. Samuel passou seus últimos anos em Ramá, sua cidade natal, o lugar onde começara sua vida de serviço a Deus quando ainda era menino. Mesmo já idoso e frágil, ele nunca deixou de orar e interceder pelo povo de Israel. O coracao de Samuel permanecía preocupado como destino de su anacao, especialmente agora que Saúl había sido rejeitado por Deus e Davi ainda não tinha se estabelecido plenamente como rei. Ele sabia que Israel ainda enfrentaria desafios, e seu desejo era que o povo não se esquecesse de sua aliança com Deus. Pessoas de várias partes de Israel ainda viajavam a terra má para buscar os conselhos de Samuel, mostrando o quanto ele era respeitado e querido. Samuel sempre os recebia como sorriso acolhedor, e suas palavras eram cheias de sabedoria, ainda guiadas pelo Espírito de Deus, como fora durante toda a sua vida. Chegou o dia em que Samuel sentiu que sua hora estava próxima. A casa em Ramá estava silenciosa, e sua família o cercava, sabendo que aquele era o momento solene. Samuel, já debilitado, olhou ao redor como los ternos e uma expressão de paz. Ele sabia que sua missão estava completa e que agora era o momento de estar na presença de Deus, a quem servirá fielmente desde a infância. E assim, em uma tarde tranquila, Samuel fechou os olhos pela última vez, partindo deste mundo em paz. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o encerramento de uma era em Israel. A notícia de sua partida rapidamente se espalhou por toda a terra, e o impacto foi sentido de norte a sul. Israel había perdido grande líder, profeta e juiz que había sido a voz de Deus durante décadas. O povo de Israel foi tomado por uma profunda tristeza ao ouvir sobre a morte de Samuel. De todas as partes do país, pessoas vieram a Ramá para prestar suas últimas homenagens. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos plantearam por aquele que sempre fora o exemplo de devocao e obediência a Deus. A cidade de Ramá estava cheia de lamentos, e o luto se espalhou por semanas. O cortejo fúnebre de Samuel foi o dos mais comoventes da história de Israel. Ele foi enterrado em Ramá, o lugar onde nascera e onde servirá ao Senhor por tantos anos. Os anciãos de Israel estavam presentes, assim como muitas das pessoas que haviam sido tocadas por sua vida e liderança. Havia lágrimas, mas também havia sentimento de gratidão pela vida de homem que, com coragem e fé, havia enfrentado reis, exércitos e até o próprio povo, quando necessário, para manter a verdade de Deus viva em Israel.
O legado de Samuel não foi apenas seu papel como profeta ou juiz, mas sua vida inteira de fidelidade a Deus. Ele havia sido exemplo de obediência, comecando como simples ato de ouvir a voz de Deus quando era apenas menino no tabernáculo de Silo. Samuel nunca hesitou em falar a verdade, mesmo quando essa verdade era difícil de ouvir, como aconteceu ao confrontar Saúl ou ao anunciar o julgamento sobre a casa de Eli. Ele também foi mentor para Davi, o jovem pastor de Belém que ele ungiu como futuro rei. Samuel enxergou em Davi o coração de homem que desejava agradar a Deus acima de tudo, e isso deu esperança a Samuel de que Israel finalmente teria líder segundo o coração de Deus. Sua influência na vida de Davi seria sentida por toda a trajetória do novo rei, moldando-o em momentos de crise e de decisão. Samuel não deixou riquezas materiais, mas o legado que ele deixou era muito mais valioso, testemunho de fé e coragem. Ele mostrou ao povo de Israel que a verdadeira liderança vem de coração que está completamente submisso à vontade de Deus. Suas palavras ainda ressoavam no coração dos israelitas, lembrando-os de que obedecer é melhor do que sacrificar e de que o Senhor não olha para a aparência, mas para o coração. Mesmo após sua morte, a história e as palavras de Samuel continuaram a impactar Israel por gerações. Ele foi lembrado como o profeta que não se dobrou à vontade dos homens, mas sempre priorizou a vontade de Deus. Ele era o juiz que agia com justiça, o conselheiro sábio e o amigo leal de Deus. A memória de Samuel serviu como o padrão de liderança, uma lembrança constante de que o verdadeiro poder não está na posição, mas na submissão ao Senhor. A morte de Samuel marcou o fim de uma era, mas seu legado continuou vivo na vida de Davi. Nos salmos que foram cantados por todo Israel e na esperança de que Deus sempre enviaria homens e mulheres dispostos a ouvir e obedecer a sua voz. Samuel foi mais do que o líder, ele foi o exemplo eterno de fé e Macao, uma luz em tempos de escuridão e o símbolo de como Deus pode usar qualquer pessoa que esteja disposta a dizer, fala, Senhor. Pois o teu servo ouve. Assim, a história de Samuel não termina com sua morte, mas continua viva nas páginas das Escrituras, inspirando gerações a ouvirem a voz de Deus e a seguirem seu chamado. Mesmo quando o caminho é difícil e cheio de desafios.